Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma sequência que a gente vai estar fazendo sobre algumas distribuições Linux e a minha opinião sobre elas, de para que elas são assim, para que elas servem ali de fato, para qual tipo de usuário e etc. Eu decidi começar com o CashOS porque é a minha distribuição Linux favorita, então eu decidi começar com ele porque é interessante a gente trazer. Já tem vários vídeos sobre o CashOS aqui no canal, mas falando um pouco mais ali sobre o CashOS em si, ele é uma distribuição, assim, que é uma base arte e ele também tem umas questões de ser muito, assim, taxado como uma distribuição gamer. Só que eu não levo o CashOS tanto pro lado gamer. É uma distribuição voltada para desempenho em geral, e não é porque é uma distribuição ela tem um certo olhar ali mais aguçado para o desempenho, que ela é uma distribuição gamer. O CashOS não, o CashOS ele vem bem puro, e você vai configurando ele, você tem as opções ali de, por exemplo, botar coisas para jogos também, mas não é uma coisa assim que você olha e fala, não, é um Nobara da vida que já vem tudo configurado para jogos. Não é um Garuda Draconis, por exemplo, muito pelo contrário. Ele vem bem puro e você tem as questões de ir configurando ele, até entrei no aplicativo errado, peraí, e você vai configurando ele de acordo com o que você quer utilizar. Então a primeira coisa que você vai ter vai ser o CashOS Halo quando você entra na distribuição. Aqui na parte de aplicativos e ajustes você tem uma vasta opção de configurações para sua distribuição desde o início, mas é aquilo, você tem que saber o que você está fazendo. Tem gente que consegue quebrar o CashOS na primeira instalou, vai configurar qualquer coisa e quebra. Mas na verdade é porque o CashOS ele te dá muitas opções de configurações, das quais muitos usuários mais comuns, não sabem o que se trata aquilo, então não sabe se ativa, se desativa. Alguns usuários acabam nem utilizando ali o máximo do que o CashOS pode entregar e acaba que fica por isso. Mas é uma distribuição que eu não taxo como uma distribuição gamer. Eu acho que essa distribuição ela tem um foco em desempenho em geral, ela não é um arte que vai soltar todas as atualizações direto para você. Inclusive no Discord dele já tem lá uma aba para você mandar um feedback sobre o driver 580 da Nvidia. Então assim, o driver 580 tá lá em beta, mas eles não lançaram para quem quiser usar, não. Eles botam lá no Discord deles, quem quiser usar para testar, aí sim. Mas se você vier aqui no repositório deles e procurar, você vai ver que não tem o Drive 580 ainda. Isso aí é mais para quem quer testar lá e dar um feedback para na próxima atualização, aí sim eles vão colocar o 580 se tiver tudo certo. Eles não são uma distribuição ali base arte que sai soltando todos os pacotes sem conferir, todas as coisas assim. Inclusive o Drive 580 da Nvidia tá com um probleminha que alguns aplicativos com GTK 4 que utilizam GTK 4, quando você vai fechar eles travam, eles não fecham, às vezes trava o sistema, você tem que ir lá no monitor para fechar, quando trava o sistema aí você tem que reiniciar. Então é um drive que, embora esteja com um desempenho até bom, eu acho que melhorou ali uns 3, 4% em relação ao 575, que é o atual, ele ainda tá com esse bug, tá com esse problema, então com certeza eles não vão soltar agora até que isso esteja corrigido lá para frente. Então assim, é uma distribuição que, embora ela seja um pouco para usuários, eu não diria avançados, eu não acho que o CashOS seja para usuários avançados, mas ele é uma distribuição para aquele usuário que já sabe o básico de Linux ali, entendeu? Já sabe aonde está pisando. Não é um usuário avançado a ponto de entender todas as configurações sobre Linux, cada paranauê que tem, mas já é aquele usuário que, pô, se surgir um problema ele já sabe como procurar ali para resolver, pelo menos procurar pela solução. Já é um usuário mais curioso a ponto de checar para que cada função que o cache tem, em que ela vai se beneficiar, o que não vai, que vai tentar configurar. Então eu acho que é para um usuário ali intermediário. O CashOS não é uma distribuição para mim para usuários iniciantes. Eu não acho que nenhuma distribuição arte seja para usuários iniciantes realmente, porque pode acabar dando uma impressão errada do que é o Linux em si. Se você vem direto ali de um Windows e vai direto com base arte, você pode ter ali uma boa, como que eu posso dizer, um bom uso, não ter nenhum problema, mas pode ser que aconteça, e como a gente sabe que muitos usuários preferem culpar o sistema do que procurar saber o que deu errado, eu não recomendaria nenhum base arte para usuários novos.
Mas para um usuário já mais intermediário, eu acho que o CashOS é uma ótima solução, porque eu taxo o CashOS como uma distribuição híbrida. Então, assim, você consegue utilizar elas para jogos muito bem, porque o desempenho é excelente, pelo menos na minha máquina é um dos melhores que tem para jogar e para etc. Você consegue usar ele como um sistema para dia a dia. Olha, aqui tem escrito, ó, instalar pacote de jogos. Se você instalar o CashOS e não vir aqui instalar o pacote de jogos, ele vem sem nada para jogo, sem nada. Isso aqui você que vai definindo ali de acordo com o uso que você quer pro CashOS. Ele tem várias coisas que facilitam para você configurar. Se você quiser trocar um kernel, é fácil pelo CashOS também. A única coisa que você vai precisar fazer é marcar o kernel que você quer instalar. Então, se você quer um kernel LTS, você pode marcar aqui, ó, um Linux LTS. Se você quiser o Linux Zen, você pode também. É só você marcar aqui e desmarcar o que vai estar em uso, que ele vai fazer a alteração para você sem nenhum risco. Você não vai ter grandes problemas. E escolheu, ativou, já era. Então, assim, era uma distribuição que algumas configurações que seriam mais avançadas para usuários mais avançados, o usuário intermediário consegue fazer com mais facilidade. Então você tem todo um painel que te facilita as coisas. Por exemplo, para você baixar os pacotes, você tem aqui, ó, o CashOS Package Installer, que você pode baixar tudo. Ele tem uma mini lojinha. Inclusive o CashOS ele não vem com loja. Pelo menos o KDE, aqui a versão KDE não vem com loja. Então você pode utilizar, mas você também consegue utilizar só pacotes nativos, que é o que eu estou fazendo no momento. Todos os pacotes que eu estou utilizando aqui são pacotes nativos da distribuição do Arch, né? Então não tem grandes problemas ali em questão, não estou utilizando basicamente nada com Flatpak. E isso você consegue fazer porque, cara, tem muita coisa aqui para você pesquisar, para você utilizar. A BaseArt também tem um repositório imenso. O CashOS ainda tem um repositório maior ainda, porque ele usa o repositório do Arch e adiciona algumas coisas do seu próprio repositório. Então você vai encontrar muita coisa aqui e você consegue utilizar um sistema bem ali, bem nativo, só com apps nativos para evitar certos problemas e etc, certa lentidão no sistema. Então você consegue fazer essa escolha. O CashOS eu acho que ele te dá ali várias configurações para você ter em mão sem você ser um usuário tão avançado. Por isso que eu classifico o CashOS como uma distribuição para usuários intermediários. Ele não vai ser o Arch Linux, que você vai precisar ser um pouco mais avançado, não para instalar, porque hoje em dia está muito mais fácil você instalar um Arch, mas para fazer a manutenção dele, certas coisas, você vai precisar de um conhecimento maior, enquanto no CashOS você tem ferramentas que facilitam isso. Então ele consegue ser um Arch com mais desempenho, com facilitadores e para mais usuários. Então ele consegue sair um pouco daquela bolha ali do Arch de ser uma coisa mais avançada e etc, para ser um sistema que, embora ainda seja um BaseArt e tenha o risco que um BaseArt tem, ele ainda é um sistema muito sólido, um sistema excelente, que pode ser bastante configurável, tem bastante variáveis de configuração, desde a sua instalação, como ambiente gráfico, como a parte de IDEs, a parte de boot. Então ele é muito configurável, mas um usuário intermediário consegue configurar o CashOS sem se perder, tanto como ele faria em outras distribuições por aí. Então, para mim, o CashOS é uma ótima opção para aquele usuário que está já no Linux e quer dar um passo à frente, ele quer explorar coisas novas, ele quer dar um passo à frente, mas ele não quer dar um passo maior que a perna, sendo que ele ainda não tem o conhecimento necessário. Então o CashOS para mim é uma excelente porta de entrada ao mundo arte, para você começar a explorar, para você começar a aprender. E quem sabe, se um dia você tiver um interesse, eu acho que, sinceramente, o CashOS entrega muito do que o Arch entrega, embora não seja tão clean como o Arch consegue ser, né, que você pode fazer a instalação. Mas o CashOS também tem a opção de você desabilitar vários pacotes na hora da instalação, e ele consegue entregar o que o Arch tem de melhor e ainda um pouco a mais. Então, para mim, o CashOS é a distribuição para usuários intermediários e uma perfeita porta de entrada pro mundo Arch, beleza, rapaziada? Deixa o like nesse vídeo, quem puder se tornar um membro ou hypar também vai ajudar a gente demais. E a gente vai ficando por aqui. O próximo vídeo a gente vai estar trazendo aí, eu acho que o Linux Mint, e eu espero vocês lá também. Valeu, tenham um bom dia e fiquem com Deus.